Vamos lá começar? Vamos iniciar essa aula sobre contracepção natural. Eu separei aqui um conhecimento profundo sobre a nossa fertilidade. Quantas de nós têm dúvidas, têm receios com relação à nossa fertilidade? Você vai sair dessa aula hoje, Artemisia, completamente plena de todo o seu ciclo, do que acontece no seu ciclo e mais segura para iniciar a sua contracepção natural. É possível fazer uma contracepção 100% natural, sem hormônios? Será? É isso que você vai descobrir na aula de hoje. Então vamos lá. Antes de eu falar aqui qual é o método que tem a mesma eficiência da pílula anticoncepcional, só que ele é 100% natural, antes de eu falar com você sobre esse método, eu quero aqui trazer uma reflexão. Você já parou, né, para pensar, Artemisia, por que o nosso ciclo menstrual ele acabou virando o nosso inimigo? Bem-vinda, Cíntia! Você já parou para pensar como que a nossa ciclicidade passou a ser algo temido, passou a ser um monstro? Já parou para pensar que com qualquer coisinha já colocam ali uma mordaça no nosso ciclo? Deu uma tempestade, toma um anticoncepcional. É ou não é? É assim ou não é? Qualquer coisinha já entopem a mulher com hormônios sintéticos. O nosso ciclo menstrual, ele passou a ser um vilão, ele passou a ser o nosso inimigo. Quantas de nós não aprendeu, né, que o quanto que é doloroso ser mulher, o quanto que é doloroso menstruar todos os meses, o quanto que isso acaba sendo uma limitação, uma desvantagem biológica. Quantas de nós chega com essas crenças completamente limitantes que veem o feminino como sendo algo, né, que veio para sofrer, a mulher nasceu para sofrer, a mulher veio aqui só para realmente passar por sofrimentos? É ou não é? Geralmente, quando a gente chega na ginecologia natural, no sagrado feminino, essas são as crenças que permeiam o nosso inconsciente. E quantas de nós olham para o nosso ciclo menstrual como algo que precisa ser silenciado, como nosso inimigo? É ou não é? Muito provavelmente você que está me assistindo chegou na ginecologia natural assim. E olha só esses depoimentos, esses relatos, infelizmente, né, de outras manas. Isso aqui nas minhas andanças aí pelas redes sociais, eu peguei esses depoimentos. E olha como, né, que a gente ainda enxerga o nosso ciclo como o nosso inimigo. Olha esse relato dessa mulher, que eu tirei o nome, óbvio, para preservá-la, de um vídeo aleatório aqui do YouTube. Detesto, odeio, já pedi para o meu ginecologista tirar o meu útero. Eu pago o preço que for. Olha o desespero dessa mana, né? Ela deve estar tão desesperada que ela paga o preço que for para tirar o útero dela. O outro depoimento de um outro vídeo aleatório, eu perguntei para o meu enteado o que era a menstruação. Ele falou que é um período em que as mulheres ficam desequilibradas. Quantos relatos assim a gente já não ouviu? Ah, essa aí tá estressada porque tá naqueles dias. É ou não é? Você tá descontrolada. É ou não é, gente? Quem se identifica com isso? Quem já ouviu alguma coisa nesse sentido? E olha só esse último depoimento também que eu peguei no vídeo aleatório. Olha só esse relato. Não bastasse ter que sangrar, ainda temos que fazer cálculos e previsões. Que ódio! Não vejo a hora de acabar isso. Olha o depoimento dessa mulher. Com certeza, para ela falar isso, ela está sofrendo muito. Ela está passando por muitas dificuldades com o feminino. Lembra de uma coisa que eu já falei aqui no nosso grupo de estudos?
que a forma como a gente se relaciona com a nossa menstruação, com o nosso ciclo menstrual, é a forma como a gente se relaciona com o nosso feminino? E aí eu pergunto, como que está a relação dessas mulheres com o feminino delas? Com certeza está de mal a pior. E como eu sei que aqui também tem muitas terapeutas, porque essa aula é do meu grupo de estudos avançados em ginecologia natural, que serve tanto para mulheres que querem utilizar esses conceitos em si mesmas, como também terapeutas que querem ter mais conhecimento. E se você é terapeuta do feminino, olha o quanto trabalho aqui você tem que fazer. Você é uma guardiã do feminino. Então, a gente tem muito trabalho para começar a ressignificar esses padrões que olham, né, a nossa menstruação com ódio, que não vê a hora disso acabar, que não sabe por que tem útero. Olha o nosso trabalho aqui enquanto guardiães do feminino, ajudar essas outras manas a enxergar, a ressignificar essas crenças. Quem é terapeuta aqui com certeza recebe muitos casos assim, de mulheres que têm essa dificuldade de se relacionar com o feminino. Olha quantas crenças a gente vai absorvendo dessa sociedade em que ainda há a predominância da energia feminina. E quanto que a gente passa a negar todo o nosso lado feminino. E por que, gente, esse ataque tão forte com o nosso ciclo? Por que esse ataque tão forte para a ciclicidade feminina? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para refletir por que tanto esse ataque? Por que tantas mulheres? A Lília é terapeuta, né, Lília? Ela com certeza recebe muitos casos assim, mulheres com feminino ferido que não gostam de ciclar. Por que esse ataque? Porque qualquer coisinha, toma um anticoncepcional, toma ali um DIU, toma ali um hormônio, e é recomendado assim, ó. Por que isso? Porque justamente o nosso ciclo, a nossa ciclicidade é o nosso ponto de poder. A ciclicidade feminina é o nosso ponto de poder. E justamente para nos desconectar desse poder pessoal, há toda essa construção social que faz com que a gente absorva de forma inconsciente essas crenças limitantes sobre o nosso ciclo. Isso faz sentido? É justamente no nosso ponto de força que tentam nos silenciar, que tentam silenciar o poder feminino. A gente, desde que nasce, a gente começa a absorver coisas nesse sentido de que mulher nasceu para sofrer, de que mulher está predestinada a sentir dor pelo menos uma vez ao mês. E esses depoimentos que estão na tela, que são depoimentos que eu busquei de vídeos aleatórios aqui no YouTube, mostram isso, o quanto que a maioria de nós passa a odiar ser mulher. E olha como as nossas ancestrais, elas se relacionavam com o feminino. Antigamente, as nossas ancestrais, elas honravam a menina que tinha tido a sua menarca, que tinha tido a sua primeira menstruação. Havia todo um ritual para iniciar aquela menina que agora é mulher. E hoje em dia a gente tem a nossa menarca já com medo. Meu Deus, o que vai ser de mim? E se eu manchar as minhas roupas? E se eu engravidar? E aí começam essas crenças limitantes. E olha o papel da ginecologia natural, do sagrado feminino, e aqui de quem é terapeuta, começar a ressignificar e resgatar tudo isso. Com certeza, a Lilian trazendo a contribuição dela aqui como terapeuta. A nossa linhagem precisa ser ressignificada, precisa ser curada.
Observa isso, é justamente no nosso ponto de força que vão tentar colocar crenças limitantes. Por que fazem toda essa construção social para que a gente se distancie da beleza da nossa ciclicidade, para que a gente tenha raiva de ser cíclica? É porque nisso que está o nosso ponto de força. Uma mulher que ela está plena da sua ciclicidade, que a cada ciclo ela se aprofunda mais no seu autoconhecimento e no seu poder, mais ela floresce, mais ela corre solta como uma loba, mais ela vai tirando toda a domesticação que colocaram nela e ninguém segura essa mulher, ninguém controla essa mulher. Por isso que querem colocar uma mordaça na nossa ciclicidade. E eu estou trazendo essa consciência porque a gente vai falar de contracepção natural. E eu preciso trazer essa conscientização da importância da gente retomar essas partes perdidas para a gente ressignificar essas crenças limitantes. Isso faz sentido para você, Artemisia? E aqui também eu trago um pouquinho da minha história, porque a maioria de nós, antes do sagrado feminino, a gente pensa assim que menstruar é uma desvantagem biológica, que a gente, na próxima encarnação, a gente tem que nascer homem para não ter sofrimento. A gente tem crenças já que para homem é tudo mais fácil, é ou não é? E são essas crenças que a Paula, antes do sagrado feminino, tinha. Antes, né, do sagrado feminino e da ginecologia natural chegarem para mim lá em 2018, eu era maquiadora. Essa foto é dessa época em que eu fazia maquiagem profissional. E nessa época eu via a minha menstruação como algo limitador. Eu tinha aquele encontro, eu tinha aquela viagem, e aí a minha menstruação vinha e atrapalhava tudo. Nessa época da Paula maquiadora, era essa percepção que eu tinha, que a minha menstruação era completamente limitante. Eu não economizava esforços para hormônios, pílula do dia seguinte, anticoncepcional, vou ali e tomo, tá tranquilo. Não tinha noção dos impactos disso na minha vida. E o quanto que isso foi bloqueando todo o meu feminino. Porque com toda certeza, Artemisia, a Paula da foto tá linda, né? Com cabelão, meu cabelão ia na cintura, Artemisia. Loura, maquiada, mas por dentro, eu te digo com toda certeza, eu tava vazia do meu feminino. Porque eu estava completamente desconectada de toda a minha força. E é por isso que entopem a gente de anticoncepcional, que entopem a gente de hormônios, porque não querem que a gente esteja no nosso poder, porque ninguém para uma mulher que está empoderada da sua energia feminina. E quando a ginecologia natural e o sagrado feminino chegaram para mim em 2018, aqui é uma foto dessa época, Paula Cabelão ainda, mas com outro formato. Aqui eu comecei um maravilhoso, né, processo de descoberta. E quando a gente chega no sagrado feminino e na ginecologia natural, é isso que acontece. A gente entra em contato com um universo incrível. A gente começa a fazer descobertas incríveis, maravilhosas. E eu comecei a enxergar o que antes eu não enxergava. Antes, a Paula maquiadora, né, usava anticoncepcional por achar que o ciclo era irregular. Então, eu por muito tempo achei que o meu ciclo menstrual era irregular. Então, se eu menstruava dia 15, eu achava que no outro dia 15 eu também tinha que menstruar. Passou disso, o ciclo era irregular. E por quantos e quantos anos eu usei pílula anticoncepcional para isso? E uma das coisas que a ginecologia natural me ensinou lá em 2018 foi que o meu ciclo não era de 28 dias, era de 33 em 33 dias. E mesmo assim era regular. Eu, durante muito tempo, usei anticoncepcional por causa de TPM.
E quando a ginecologia natural chegou para mim, eu percebi que a TPM não era o meu natural, era uma mensagem do meu corpo pedindo para que eu olhasse para aspectos da minha vida. E quando eu comecei a mergulhar na ginecologia natural, trazer essas ferramentas para a minha vida prática, a TPM deu lugar para o arquétipo da feiticeira. E olha que incrível, Artemisia. E com certeza você já passou por isso também. Quando eu comecei a contracepção natural, eu deixei o anticoncepcional e passei a usar a contracepção natural na época dessa foto, em 2018. Foi quando eu iniciei o meu caminho na ginecologia natural. E eu fiquei maravilhada entendendo esse universo de contracepção natural. E nessa época eu fui no médico ginecologista fazer os exames de rotina. E aí ele perguntou o que te trouxe aqui, e aí eu falei com ele, não, eu vim fazer só os exames de rotina mesmo. E aí, com muita boa vontade, ele falou, mas o que você está usando aí todo mês para evitar um bebê? Eu falei, não, doutor, eu faço a contracepção natural, tô tranquila. E aí ele me olhou assim, a tabelinha, né? Aí eu fiquei, nem respondi, fiquei com aquela cara de paisagem. E quantas vezes a gente vai numa rotina, numa consulta de rotina, e sem a gente falar nada, já quer entupir a gente de anticoncepcional. Eu não tinha falado para ele que eu queria o anticoncepcional. Parece que ele está jogando o avanço, né? Não, você tem que ter. Uma mulher que não tem anticoncepcional, como assim? É como se fosse o normal. O normal é usar anticoncepcional. Eu nem tinha pedido para ele. Eu estava só nos meus exames de rotina. E aí ele veio me oferecer. Olha só, que loucura é essa? E aí eu quero te perguntar aqui, Artemisia, você acha que contracepção natural é tabelinha? Me fala aqui no chat. Você acha que é tabelinha? O que você acha? Muitas pessoas confundem contracepção natural com tabelinha. O que você acha? Coloca aqui para mim no chat. Durante 2 anos da minha vida, eu fiz o uso da contracepção natural. Então, quando o sagrado feminino chegou para mim, a ginecologia natural chegaram para mim, eu percebi a importância e eu vi o que eu estava fazendo com a minha energia feminina usando hormônios sintéticos. Então, naquele momento, eu decidi ciclar, decidi experienciar toda a minha ciclicidade. Naquele momento, eu iniciei a minha contracepção natural com o método que eu vou te falar aqui. Durante 2 anos da minha vida, eu fiz a contracepção natural, faço até hoje, mas não mais com esse método. Mas durante 2 anos, eu utilizei esse método e, tendo vida sexual ativa, deu tudo certo. E a importância da gente trazer essa auto-observação. Aqui, a gente... Pois é, Cíntia, exatamente. Muitas pessoas confundem contracepção natural, mas não é. Como a Cíntia falou aqui, não é. Tabelinha não é contracepção natural. A tabelinha é um método muito falho que muitas mulheres já engravidaram fazendo o uso da tabelinha. A tabelinha eu não recomendo como contracepção natural porque ela é muito falha. A tabelinha, ela não leva em consideração as variações do nosso ciclo menstrual. O nosso ciclo, mesmo eu, por exemplo, tendo um ciclo de 33 em 33 dias, mesmo assim, existem fases, às vezes eu passo por uma coisa na minha rotina e afeta o meu ciclo. Então, essas variações a tabelinha não pega. Por isso que a tabelinha é muito falha. A contracepção natural, não. Como eu falei para vocês no começo da nossa aula, a contracepção natural e o método que eu vou trazer aqui, ele tem a mesma eficiência no seu uso perfeito das pílulas anticoncepcionais. Olha só que beleza, com a diferença de que é 100% natural e tem um baixíssimo custo.
Se eu posso utilizar um método 100% natural com a mesma eficácia da pílula, por que raios eu vou colocar hormônios no meu corpo? Essa é a pergunta. E o que é, então, já que não é tabelinha, o que é a contracepção natural? A contracepção natural nada mais é do que a autopercepção, do que autoconhecimento. Contracepção natural nada mais é do que a nossa autopercepção. Autopercepção de quê, Paula? Autopercepção do nosso corpo físico, do nosso corpo emocional, do nosso comportamento, do nosso psíquico. Contracepção natural é autopercepção. E isso todas nós precisamos. Quantas de nós fica no piloto automático sem entender, sem nem perceber o que está se passando no nosso corpo? A contracepção natural é linda justamente por isso, porque ela traz esse contato novamente com o nosso corpo. A gente começa a ficar afiada com o nosso próprio corpo. A gente passa a ler os sinais que o nosso corpo ele vai dando. O nosso corpo, ele não é um amontoado de células, ele é um rico manancial de sabedoria. O nosso corpo, ele não se comunica com a gente através da fala, mas através de sintomas. Quando eu faço a contracepção natural, eu coloco ali todo esse alinhamento e eu consigo entender o que o meu corpo está dizendo. Então, contracepção natural é justamente esse resgate do autoconhecimento, da autopercepção. A gente retoma essa sabedoria. A gente começa a entender o que o nosso corpo ele está querendo nos mostrar. E aqui, Artemisia, eu quero te falar por que a tabelinha é tão falha, tá? E presta atenção nisso aqui, porque isso aqui é o pulo do gato quando a gente fala de contracepção natural. Presta bastante atenção nisto daqui. Para que a gente tenha um bebezinho, a gente tem que ter 3 elementos para que haja um bebezinho. A gente precisa do muco cervical, do espermatozoide e do óvulo. Sem um desses 3 elementos, não tem bebezinho. Para que uma gravidez ocorra, é preciso esses 3 elementos. E olha algo que eu comecei a falar lá no começo da aula, que querem porque querem amordaçar o nosso poder feminino. Desses 3 elementos que estão aí na tela para você, 2 são nossos, são das mulheres, 1 é do homem. E qual é os elementos que eles atacam? Os 2 femininos. Os anticoncepcionais, eles atuam na ovulação e no muco cervical. Por que não, né? Fazer algo, estudar algo para o espermatozoide talvez perder a força, alguma coisa nesse sentido? Não, as mulheres que usem anticoncepcional. Olha só. Então, é muito importante, se você não assistiu a aula da semana passada, tá no meu canal no YouTube. Tudo que você precisa saber ali sobre essa questão dos anticoncepcionais, quais são os efeitos dos anticoncepcionais, anota aí no seu caderno, caso você não tenha assistido, para assistir essa aula depois. Então, se você não tiver um desses elementos, você não tem bebezinho. E a grande sacada, quando a gente fala de contracepção natural, é isso daqui. A nossa ovulação, né, o momento em que a gente tem um óvulo lindamente ali, pleno da sua capacidade, a gente tem a nossa ovulação, o nosso óvulo, ele fica mais ou menos, ele tem uma vida mais ou menos de até 48 horas. Depois de 48 horas, o nosso óvulo se desfaz. Então, o nosso processo de ovulação, ele ocorre em até, né, num período de até 48 horas. Então, do momento que a gente tem um óvulo preparado até ele se desintegrar, a gente tem um período de até 48 horas.
E aqui é o motivo de muitas mulheres engravidarem, principalmente com o uso da tabelinha. Muitas mulheres falam assim: ah, se a vida útil do óvulo é de 48 horas, então eu espero essas 48 horas e aí eu posso ter relações desprotegidas. Aqui é a grande questão. Olha só o que acontece. O espermatozoide ele tem uma vida útil de até 5 dias. O espermatozoide tem a capacidade de ficar no nosso corpo vivo, potente, num período de até 5 dias. E aqui é o grande pulo do gato. Muitas mulheres não estão no seu período de ovulação ainda, têm relações sexuais desprotegidas bem antes, ali 5 dias antes, só que o espermatozoide fica no seu corpo. E aí entra o seu processo de ovulação. E aí aquele espermatozoide que está desde 5 dias atrás ali no seu corpo, encontra o óvulo e aí tem bebezinho. Então essa é a grande questão, é o grande pulo do gato que a gente tem que observar. Então, até 5 dias antes da tua ovulação, você já tem que se preparar. Por isso, a percepção desses sinais do seu corpo, por isso a contracepção natural. A contracepção natural vai olhar para esse período, vai olhar para todas essas nuances da fertilidade feminina. Por isso que muitas mulheres falam: poxa, mas eu não estava na minha ovulação e mesmo assim eu engravidei. Aqui é a questão. Ela engravidou porque até 5 dias antes poderia ter um espermatozoide vivo ali, e aí quando ela ovulou, tinha um espermatozoide. Então, mulheres com ciclo curtinho, geralmente tem que tomar esse cuidado, tá? Então, esse é o grande pulo do gato quando a gente fala de contracepção natural. A gente tem que levar em consideração o período de vida útil do espermatozoide e da ovulação. Então, isso também tem que entrar quando a gente fala de contracepção natural. Anotou aí? Alguma dúvida? Tá fluindo até agora? Então, vamos lá. Quando a gente fala, né, de contracepção natural, lembra que eu falei que o nosso corpo ele vai mostrar pra gente sintomas? Sabe quando você está entrando numa gripe, por exemplo, que aí você começa a sentir aquele mal-estar no seu corpo, você começa a ficar mole, começa a dar uma certa coriza? É sinal de que a gente está entrando numa gripe, ou não é? Acontece a mesma coisa quando a gente está na nossa fertilidade. Quando a gente adentra o nosso período fértil, o nosso corpo ele vai mostrando esses sintomas. Lembra que eu falei também que contracepção natural é autopercepção? Pois é, aqui entra você começar a analisar esses sintomas, analisar esses sinais. E Paula, quais são esses sinais? A gente divide esses sinais em duas grandes categorias, primárias e secundárias. Os sintomas secundários são aqueles que variam de mulher para mulher. Então, por exemplo, quando eu comecei a fazer a contracepção natural e comecei a olhar a minha fertilidade, eu comecei a perceber que quando eu entro na minha fase de ovulação, eu sinto sintomas parecidos com a minha menstruação. Então, eu começo a sentir um leve desconforto no quadril, eu começo a ficar um pouco mais retraída. Então, na minha ciclicidade, eu sei que quando eu tenho esses sintomas, eu estou chegando na minha fase ovulatória. Mas isso é algo meu, é algo que eu percebi comigo. Nem todas as mulheres vão ter esses sintomas. Então, esses são os sintomas secundários. São aqueles sintomas específicos que você percebe na sua individualidade. Os sintomas primários, não. Os sintomas primários são aqueles sinais que toda mulher ela tem quando ela está fértil. Então, são em cima desses sintomas primários que a gente faz toda a contracepção natural. E que sintomas primários são esses? Que toda mulher apresenta quando está no seu período fértil. São 3.
O primeiro é a consistência do colo do útero. O segundo é o muco cervical. Fazer a contracepção natural. Vou falar aqui rapidinho desses sintomas para me aprofundar em. Então, vamos lá. O primeiro sintoma aqui é a consistência do colo do útero. Para a gente fazer o mapeamento disso, a gente precisa tocar o colo do útero 2 vezes ao dia, para conseguir perceber essa variação. O que muda, né, com relação a esse sintoma? Quando a gente está no nosso período fértil, o colo do nosso útero ele fica na consistência dos nossos lábios. Então, toca aí o teu lábio, Artemisia, toca aí o teu lábio. Sentiu ele mais macio? Essa consistência é a consistência do nosso colo do útero quando ele está fértil. Ou seja, ele está aberto para o espermatozoide entrar. Quando a gente não está fértil, o nosso colo do útero tem a consistência da ponta do nosso nariz. Toca aí, Artemisia, vai. Toca aí, tocou a ponta do seu nariz? Quando você não estiver fértil, o colo do seu útero vai ter essa consistência. Então, isso aqui é um dos sintomas que a gente pode levar em consideração na contracepção natural. Você precisa mapear 2 vezes ao dia, eu gostava de fazer de manhã e à noite, para fazer esse mapeamento, porque é uma diferença, mas é uma diferença ao mesmo tempo sutil. Então, você precisa estar mapeando 2 vezes ao dia para sentir. Opa, agora eu estou na consistência do meu lábio, então eu estou fértil. Então, esse é o primeiro sinal. O segundo sinal é o muco cervical. Lembra, né, que eu falei que para ter bebezinho tem que ter 3 elementos e um desses elementos é o muco cervical? Pois é, o muco cervical ele vai funcionar como um ninho para o óvulo fecundado. Então, o muco cervical, quando a gente está fértil, ele tem uma consistência bem característica. É aquele tipo de muco que parece uma clara de ovo. Ele é elástico, em algumas mulheres fica completamente transparente, em algumas mulheres fica um pouco mais esbranquiçado, mas ele é elástico, né? Ele é fluido, ele é bem, parece clara de ovo mesmo. Quando você tem a presença desse muco, é porque você está fértil. Então, fazer esse mapeamento para você saber quando que você está nesse muco é também um dos fatores para você levar em consideração na sua contracepção natural. Então, geralmente, quando a gente termina a nossa menstruação, a gente apresenta ali um processo de secura, né? A gente fica com a secreção quase zero, e aí, conforme a gente vai avançando no nosso ciclo, a secreção ela começa a aparecer um pouco mais grossinha, até que ela vai afinando, afinando, afinando e chega nessa consistência de clara de ovo. Ali é o ponto ápice da tua fertilidade. Então, nesse momento, tu tá fértil, mulher, tu tem que se cuidar ali, tá? Então, esse muco cervical é também um indício da contracepção natural. E o terceiro elemento que a gente leva em consideração é a temperatura basal. Temperatura basal é a temperatura que a gente apresenta depois de, no mínimo, 6 horas de descanso. Então, quando a gente acorda, né, a gente tem ali a temperatura basal. A gente também leva em consideração esse elemento para fazer a contracepção natural. Então, são esses 3 elementos que a gente leva em consideração quando a gente quer fazer a contracepção natural, porque são esses sintomas que todas nós apresentamos para a gente analisar quais são os sintomas que o nosso corpo vai apresentando quando ele entra no seu processo de fertilidade. Existem, né, várias metodologias. Uma que é bem conhecida é o método Billings. O método Billings é um método de contracepção natural que ele leva em consideração justamente o muco cervical. Então, o método Billings, ele vai fazendo a análise diária desse muco, para quando a gente começar,
né, a ter aquele muco clara de ovo, a gente já entender que a gente tem que se prevenir. Então, o método Billings, ele leva em consideração esse elemento do muco cervical. Existe, né, um método que foi o que eu utilizei, que eu vou falar aqui com você, que é o Natural Cycles. O Natural Cycles, ele leva em consideração a temperatura basal. Então, eu vou falar dele um pouquinho mais para frente, mas o Natural Cycles é um método que a gente faz todo o registro diário também da nossa temperatura basal. Então, todos os dias, no mesmo horário, a gente mede essa temperatura e o Natural Cycles, ele vai dizendo quando a gente tem que se prevenir e quando a gente não precisa se prevenir. Então, foi o método, né, que eu utilizei durante 2 anos. Eles fazem, o Natural Cycles, ele utiliza dois elementos, vamos dizer assim. A gente usa o termômetro, que não é o termômetro de farmácia, é um termômetro específico, tá? Então, a gente tem um termômetro específico para a temperatura basal, que é esse aqui, né? Esse aqui eu comprei do Natural Cycles. Então, a gente tem esse mapeamento e a gente tem um aplicativo, tá? É um aplicativo específico do Natural Cycles, não é um aplicativo qualquer. Então, a gente faz a medição da nossa temperatura basal todos os dias no mesmo horário. A gente pega aqui a temperatura, coloca nesse aplicativo. O aplicativo, ele vai dizer, a partir disso, que hoje é um dia vermelho, hoje você tem que se prevenir. Não, hoje é um dia verde, hoje você não está fértil, você pode ali ter relações sem proteção. Então, eu fazia isso, eu deixava o meu termômetro do lado da minha cama, no meu criadinho mudo, e aí todos os dias, no mesmo horário, inclusive no final de semana, eu sempre acordava no mesmo horário, mesmo que depois eu voltasse ali para dormir, pegava o meu termômetro e aí a gente coloca na boca, eles ensinam exatamente como fazer, a gente coloca na boca, espera apitar, vê a temperatura. Aí eu ia, colocava no meu aplicativo e o Natural Cycles vai dizendo, hoje é um dia verde, então hoje você não está fértil, hoje é um dia vermelho, então hoje você tem que se prevenir. E o interessante do Natural Cycles é que ele trabalha justamente com essas variações. Então, por exemplo, hoje eu tive um evento e eu fiquei até tarde, né? Virei à noite, por exemplo. Fui fazer a consagração do ayahuasca, fui fazer ali alguma coisa e virei à noite. Poxa, isso vai interferir na sua temperatura basal. O que eles indicam? Ele é tão maravilhoso porque você faz o registro da sua temperatura basal, coloca e lá você consegue sinalizar quando você tiver essas exceções. E ali ele já trabalha com essas variações. E aí ele fala, hoje é um dia vermelho. Então, o Natural Cycles, ele é basicamente isso. É a gente fazer a medição com esse tipo de termômetro e a gente ir registrando essa temperatura no aplicativo. Quem tem um ciclo irregular, quem está ciclando de uma forma bem irregular, talvez o Natural Cycles não seja uma boa opção. Mas se você tem o teu ciclo regular, se você tem ali constância, cara, o Natural Cycles é maravilhoso. Eu usei durante 2 anos e ele foi incrível. Então, o Natural Cycles, ele é uma das formas da gente fazer a contracepção natural. Então, a gente paga uma mensalidade para ter acesso ao aplicativo, que, minha irmã, não chega ali nem ao preço do anticoncepcional, tá? Tudo no celular você vai registrando e ele vai mapeando os teus dias de fertilidade. É sensacional. Então, o método Natural Cycles utiliza essa temperatura basal para analisar a nossa fertilidade. E ainda tem aqui, né, um terceiro método muito conhecido, que é o método sintotermal. Quem já ouviu aqui o método sintotermal? Esse aqui é um método também muito conhecido de contracepção natural. O método sintotermal, ele é justamente a junção dos sintomas com a temperatura basal, por isso sintotermal. Então, o sintotermal, ele utiliza esses 3 elementos. Então, a gente faz o mapeamento da nossa temperatura basal, faz
o mapeamento do muco e faz o mapeamento e o registro da consistência do colo do útero. Então, esse método sintotermal também, ele é excelente, porque ele trabalha com todos os elementos. Tá? Então, o método sintotermal, ele usa esses 3 elementos, por isso esse nome. Sinto, porque analisa os sintomas, e termal, porque também mede, trabalha com a temperatura, tá? Por que, né, que o Natural Cycles, ele é tão eficiente? E qual é a importância do registro dessa temperatura basal? Depois que a gente ovula, a gente tem uma leve alteração nessa temperatura basal. É uma variação, assim, mínima. Por isso que a gente precisa desse termômetro específico, tá? Por isso que não pode ser um termômetro qualquer, porque não vai pegar essa variação. Por isso que a gente precisa desse termômetro específico. Então, esse termômetro, a nossa temperatura basal, ela vai oscilar, ela vai dar uma leve aumentada quando a gente ovular. Quando a gente faz o registro diário dessa temperatura basal, o termômetro ele vai detectar quando houver essa variação. E ali a gente vai ter um indício de que você está no seu período fértil. Então é isso que o Natural Cycles faz, ele vai fazer todo esse registro e mapeamento dessa sua ovulação, tá? Ah, Lilian, é fantástico mesmo, é fantástico, ele é sensacional. Então, esses 3 elementos são os elementos que a gente usa no método de contracepção natural, tá bom? E é certeza da vitória, Artemisia, certeza da vitória quando a gente fala de contracepção natural. É isso aqui. Quando você quer fazer a contracepção natural e você tem medo, você tem receio, essa tríade é sensacional. Você fazer o Natural Cycles, que tem a mesma eficiência da pílula anticoncepcional no seu uso perfeito. Você usa o Natural Cycles, usa também o método sintotermal, que você vai analisar o seu muco, vai analisar a consistência do seu colo do útero. Você faz esse registro na mandala lunar, que é um diagrama da nossa ciclicidade, começa a mapear na sua mandala. Quando você tem o muco cervical, aquele de clara de ovo, quando você tem a consistência do teu lábio no colo do útero, quando você começa a perceber a variação da sua temperatura basal, começa a registrar tudo isso na sua mandala lunar, e quando você alia tudo isso a ervas contraceptivas, certeza da vitória, minha irmã. É certeza da vitória. Você vai estar livre de hormônios que vão entupir todo o seu poder pessoal, toda a sua feminilidade, toda a sua ciclicidade. Você vai estar livre de hormônios. Você vai estar com uma forma eficiente de fazer a sua contracepção natural. Eu gosto muito de usar essa tríade. Natural Cycles e sintotermal, mandala lunar para fazer o registro e a autoobservação e ervas contraceptivas. Essa tríade é certeza da vitória, certeza. Deusa, se até aqui, Artemisia, esse encontro te transformou, você teve aí percepções, se você recebeu informações novas que você ainda estava com dúvida, se essa aula até aqui te transformou, te ajudou de alguma forma, eu quero pedir aqui uma colaboração. Faz um stories, marca a Escola de Deuses Oficial, marca a gente, compartilha também com aí uma amiga sua, me ajuda a expandir todo o trabalho da escola. Então, se essa aula valeu a pena para você, compartilha, isso me ajuda, é algo que aí não vai custar nada para você e vai me ajudar imensamente, tá bom? Então, Artemisia, eu quero aqui também fazer um convite. Se você sentiu que esse é um caminho para você, se você sentiu que quer se aprofundar
nessa parte, né, cíclica, se você sentiu que esse é um caminho para você, se você sentiu também que esse é um conhecimento que você gostaria de ajudar outras mulheres, se você é terapeuta e quer colocar esses saberes também a favor das mulheres que você atende, das mulheres que você conduz, eu tenho um convite. Eu tenho um curso online chamado Parei o Anticoncepcional e Agora? Essa foi uma frase que muitas mulheres trouxeram para mim e aí eu pensei, por que não fazer um curso? Então, lá em 2020, eu parei esse curso em que eu ensino como que você pode fazer a transição do anticoncepcional para o seu ciclo natural, reduzindo o efeito rebote, né? Então, muitas mulheres param o anticoncepcional sem uma metodologia e acabam tendo ciclo irregular, acabam também tendo acne, irritabilidade, queda de cabelo. Não precisa ser assim. A transição para o teu ciclo natural não precisa ser com o efeito rebote. Então, nesse curso, eu ensino como você faz essa transição. Eu te ensino o método Trino para você preparar o seu corpo com práticas naturais para que você não tenha esse efeito rebote e você consiga ciclar de uma forma leve. Então, se você quer esse caminho, se você quer também aprender sobre isso para ajudar as suas clientes, eu tenho um convite para você. Então, como eu falei, esse é um curso online em que eu tenho vídeo aulas gravadas, eu te ensino o meu método Trino para você deixar o anticoncepcional sem o efeito rebote, minimizando todas essas complicações do efeito rebote. Essa semana eu subi lá para as alunas um módulo novo em que eu falo como regular todos os hormônios de forma natural. Muitas mulheres usam anticoncepcional, às vezes nem para contracepção, muitas mulheres usam anticoncepcional porque tem uma endometriose, uma SOP. Nesse curso eu ensino como regular esses hormônios de forma natural. Então eu ensino o ciclo das sementes, como você faz essa regulação de forma natural. E também eu te ensino a fazer a contracepção a partir do Natural Cycles. Então tem um módulo lá todinho em que eu falo somente do Natural Cycles. Eu te ensino a utilizar essa ferramenta, tá? Então lá também tem. Esse curso, ele tá, né, sendo modulado, então ele está sendo reformado. Eu tô trazendo uma versão 2.0. Eu vou subindo essas novas aulas. Essa semana eu subi, né, o módulo de regulação hormonal, mas eu vou subindo novas aulas, eu vou subir mais aulas no curso para que eu consiga fazer a versão 2.0 desse curso. Então, enquanto eu estou subindo, né, essas novidades, essas novas aulas, esse curso ele está no valor bem promocional, tá? Esse curso tem garantia de 7 dias, então se em 7 dias você sentir que não fez sentido para você o curso, você pode pedir um reembolso, é risco zero. Você tem 7 dias para experimentar o curso, tá? E você tem acesso ao curso por 6 meses, para você consumir, para você fazer as suas anotações, tá bom? E esse curso, como eu falei, né, enquanto eu ainda não concluí a versão 2.0, ele está no valor bem promocional, bem significativo, bem assim, presente para vocês. O curso com toda a metodologia para você fazer a transição sem efeito rebote, para que você saiba como regular os seus hormônios para casos de SOP, endometriose, miomas, menopausa precoce, para você saber tudo isso, essa metodologia, saber como fazer a contracepção natural a partir do Natural Cycles, é um valor bem assim promocional. 6 parcelas de R$ 12,32. Por menos de R$ 15 no mês, você vai saber como ter qualidade de vida, como deixar a sua ciclicidade livre, como se reconectar com o seu ciclo menstrual, como parar de encher o seu corpo desses hormônios sintéticos, como regular
todos os seus hormônios de forma natural, para que você não tenha ali o efeito rebote, para que você consiga controlar também os sintomas das doenças hormonais através de práticas naturais. Tudo isso com a minha metodologia do método Trino, com um preço promocional, enquanto a versão 2.0 ainda não está no ar. Então, você compra no valor promocional. Quando a versão 2.0 chegar, eu vou aumentar o valor e você vai ter acesso a esse método 2.0. R$ 67,00 à vista. Um preço promocional, um preço aqui sensacional. O meu curso Parei o Anticoncepcional e Agora. Então, se você sente que esse é o teu caminho, se você quer também ter esse conhecimento, não sei até quando eu vou manter esse valor, mas o curso ele vai estar por R$ 67,00 enquanto eu não acabar de subir a versão 2.0. O link para esse curso é aqui no box de informações. O primeiro link que está aqui embaixo é o link do curso. Então, quem já é minha aluna, né, do meu curso, já vai receber a versão 2.0. E quem não é, pode adquirir o curso pelo valor promocional. E quando a versão 2.0 chegar, você vai ter esse acesso também. Maravilhosas! O que vocês acharam da contracepção natural? Como que foi a aula de hoje para vocês? Como que foi para vocês? Quero feedbacks aqui. Quero aqui dúvidas também. Quem tem dúvida pode colocar aqui no chat. Como que foi a aula aí para você? Eu espero que todo esse medo da sua fertilidade, todo esse ódio, toda essa raiva, todo esse desprezo que a gente aprende com o nosso ciclo menstrual, todo o nosso desprezo com o nosso feminino, comece a ser ressignificado. Que você saia dessa aula aqui com toda essa possibilidade. A gente pode ressignificar todo o nosso feminino. A gente pode ressignificar o nosso ciclo. A gente pode ressignificar todas as crenças que a gente absorveu, que limitam todo o nosso feminino. Que essa aula aqui tenha trazido esse insight para você, que você busque informações, porque é na nossa ciclicidade que está a nossa força, que você consiga aí resgatar todo esse poder pessoal e essa força feminina. Maravilhosas! A gente encerra aqui mais uma aula de quinta-feira. Agradeço demais a tua presença aqui no nosso círculo, nessa nossa aula. Eu saúdo e eu honro a Deus que você é. Quinta-feira que vem temos mais uma aula. Se você ainda não está inscrita no meu grupo de estudos avançados em ginecologia natural, inscreva-se, tá? E que eu possa ver você novamente no outro evento aqui na escola. Gratidão, gratidão a vocês. Gratidão, Lília. Um beijo no teu coração, Artemísia. Até semana que vem. Tchau, tchau.